Uma pedra é largada de uma certa altura e cai em queda livre. Quando a pedra é largada, essa informação já te fornece o valor da velocidade inicial da pedra. É zero. Ela foi largada, ela não foi jogada. Logo, a velocidade inicial da pedra é zero. V0 igual a zero. E ela cai em queda livre. Queda livre significa livre de resistência do ar, livre de qualquer resistência. Logo, ela cairá com aceleração constante. No caso do planeta Terra, constante e valendo 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade da pedra durante a queda pode ser expressa por V igual a G vezes T. Essa é a equação do movimento uniformemente variado. G constante, T é variável e V depende do tempo. Em que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, como já comentamos, é a aceleração da gravidade e T o tempo transcorrido durante a queda. Qual é o gráfico que melhor ilustra a velocidade da pedra em função do tempo até o momento em que ela chega ao solo? V igual a V de t, só para indicar aqui que a velocidade é uma função do tempo, né? Velocidade é a função e t é a variável. No caso do movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade para esse movimento é essa aqui. É uma função do primeiro grau, como que fosse y igual a vezes x mais b. O b sendo o v0, o a sendo o g e o x sendo o t. Quer dizer, esse problema, né, ele recai numa análise de uma função do primeiro grau. Quase todo problema em física recairá numa equação de primeiro grau ou numa equação de segundo grau. Então é importante que você saiba resolver bem essas duas equações, de primeiro e de segundo grau. Fazendo aqui agora o gráfico, vamos marcar o ângulo alfa, que a reta forma com a horizontal. Que reta é essa? Essa é a reta proveniente dessa equação, que é essa equação aqui também, né? Onde o V0 vale zero, como já comentamos. É a mesma equação. Só colocamos aqui na forma geral para comentar que nesse problema, como a pedra foi largada, V0 vale zero. Portanto, V de t será igual a GT, como foi comentado aqui. A tangente desse ângulo alfa será o coeficiente angular dessa reta. No caso aqui é G. V0 seria o coeficiente linear. Quando V0 é igual a zero, o que é o caso aqui desse problema, né? Isso implicará que essa reta cortará o eixo y justamente em 0, 0, na origem dos eixos cartesianos. Por quê? Porque, sendo zero o V0, que é o caso desse problema, quando t for zero, o V de t, V de zero, será G vezes zero. G vezes zero, como qualquer número multiplicado por zero, vai dar zero. Então, quando t é igual a zero, o V de t, também será zero. Logo, esse ponto aqui, 0, 0, é um ponto dessa reta. Isso é um ponto por onde essa reta passa. Isso já até define o nosso problema, mas vamos mostrar aqui, né, que a tangente de alfa é o próprio g e comentar o seguinte. Note que a tangente de alfa num gráfico V contra t, ela é dada pelas relações trigonométricas como ΔY sobre ΔX. Pensando nesse gráfico aqui como sendo y na vertical contra x na horizontal, a tangente aqui seria o cateto oposto ao ângulo alfa, que nada mais é do que o ΔY, que nesse problema é ΔV, uma vez que V está fazendo o papel de y aqui no eixo vertical, e no eixo horizontal nós teríamos o ΔT, que é o cateto adjacente. Então, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. ΔV sobre ΔT, que é justamente a aceleração. É justamente o que aconteceu aqui. V de t, então, sendo igual a G vezes t, nos coloca claramente um desses gráficos aqui como sendo escolhido, né? Justamente a letra C. Agora, um comentário a ser feito é o seguinte, só para fazer uma análise também aqui de tabela, né? Como G é igual a 10 vezes t, quando a gente faz aqui uma tabelinha para essa função,
V de t igual a 10 vezes t, né? V de t igual a 10 vezes t. Fazemos aqui uma coluna para t, fazemos uma coluna para v, e quando t vale 0, 10 vezes 0 dá 0. Quando t vale 1, 10 vezes 1 dá 10. Quando t vale 2, 10 vezes 2 dá 20. Quando t vale 3, 10 vezes 3 dá 30. Note que, observando esses valores, o ponto 0, 0 é um ponto dessa reta, como já havíamos comentado. Então, observando aqui todos os gráficos, nós vemos que só ele, o da letra C, passa pelo 0, 0. Então, ele já deveria ser o marcado. Além disso, um comentário final é que a tangente de alfa dá o G, como mostramos aqui. Sendo G positivo nesse problema, nós temos então uma função sempre crescente. Essa aqui é decrescente, então não poderia ser. Essa aqui é constante, depois decrescente, também não poderia ser, tanto por ser constante como por ser decrescente. Essa aqui é crescente, como essa, mas note que ela não passa na origem. E pela função que nós temos, como já demonstramos aqui nessa tabela, com os valores, o ponto 0, 0 é um ponto por onde essa reta tem que passar. Então, tem que ser a letra C e não a letra D. E, finalmente, obviamente, a letra E está descartada, uma vez que o tempo passa e o valor da velocidade não muda. Isso só poderia acontecer se V não dependesse de T. Só que V depende de T. Está aqui, ó, 10 vezes T. Então, isso aqui não pode ser marcado de jeito nenhum também. Desse modo, está credenciada como correta a letra C. Encerrada a questão.